Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma super aula que eu trago aqui para vocês com o tema periodização eficiente. Então vem comigo nessa incrível aula que eu preparei para vocês aqui, um conteúdo top demais para que você coloque na sua prática profissional ou coloque em prática aí com os seus treinos, né? Vamos falar sobre periodização de forma eficiente, como que você regula aí a sua periodização, quais são os passos principais na hora de montar uma periodização. E claro, eu vou trazer aqui um exemplo prático para vocês. É apenas um exemplo, mas eu vou falar para vocês aí algumas propostas de adaptações e, é claro, né, de futuras prescrições do treinamento. Então tá sensacional, já deixa seu like, se inscreve no canal caso você esteja assistindo pelo YouTube. E se você está assistindo aqui essa super aula pela MP Science, que é a minha plataforma de cursos, você sabe que os materiais estão todos anexados no material complementar e também a certificação. Após você concluir essa super aula aqui, você já vai ter direito. A certificação é só baixar, tá tudo bonitinho, tudo completo, beleza? Se você não faz parte da MPScience ainda, eu sugiro você entrar para a comunidade, que é uma plataforma baratinha, custa menos de R$ 1 por dia para você ter acesso a mais de 65 cursos. Nesse momento estou gravando o vídeo aqui para vocês, por quê? Porque a gente coloca cursos novos todos os meses, então pode ser que quando você esteja assistindo, a gente já tenha ultrapassado aí 100 cursos ao longo do tempo, beleza? Vamos lá, olha só, para a gente começar a falar de periodização, é importante a gente ter um conceito, né? O que é periodização? É fundamental a gente partir da literatura clássica e também contemporânea, porque as coisas se modificam ao longo do tempo, para que a gente possa organizar todas as nossas estratégias aqui nessa super aula. Então vamos lá. Ó. Periodização ela é um processo de planejamento que permite a utilização de cargas corretas e períodos de regeneração adequados para evitar adaptações indesejadas e alcançar melhores desempenhos. Veja que nessa frase aqui dá pra gente ficar conversando tranquilamente 30 minutos, tá? Tranquilamente. Porque olha só, a periodização é um processo de planejamento. A nossa vida ela é periodizada, pessoal. Tanto que quando você não tem rotina no seu dia a dia, você se perde. Ou você não consegue, por exemplo, desempenhar da melhor maneira possível. Se você toma café da manhã num dia em um tal horário, no outro dia em outro horário, se você não almoça, por exemplo, no fim de semana, se você vira à noite no final de semana, quando você tem uma rotina toda bagunçada, sem planejamento, você pode ver que o seu desempenho cai. Então a nossa vida é periodizada. A periodização nada mais é do que um processo de planejamento. Só que nesse caso aqui, estamos falando de treinamento. Por isso que é um planejamento que permite o quê? A utilização de cargas corretas. Então, bastante atenção. Você já sabe aqui, se você já me acompanha há muito tempo, sabe disso. Carga de treinamento não é peso do exercício. Peso é um componente da carga. Aqui nós podemos falar sobre os pesos dos exercícios, as séries, as repetições, o intervalo entre as séries, a quantidade de sessões que nós vamos treinar ao longo de uma semana, como que vai ser a organização muscular ao longo das semanas. Então, cargas de treino, ou cargas corretas neste caso aqui, né, se refere a qualquer elemento que esteja vinculado ao processo de treino em si, a execução propriamente dita. E ainda, períodos de regeneração. E esses períodos têm que ser adequados. Não é só jogar torto direito a qualquer descanso, porque nós temos a regeneração de forma estratégica. É claro que dependendo da quantidade de vezes que a pessoa treina na semana, do volume de treinamento, como por exemplo na musculação a gente usa muito o quê? O número de séries por grupamento muscular. Às vezes, os dias que o indivíduo não treina já é um processo regenerativo. Então tem que tomar bastante cuidado aí. Tudo isso é para que a gente possa encontrar melhores resultados e alcançar, obviamente, melhores desempenhos. E entende-se desempenho não somente como, por exemplo, vou levantar mais peso em um exercício. Não. Exemplo, se você está melhorando o seu sono, se o seu aluno relata para você que não se sente tão cansado como antes para fazer as coisas do dia a dia, está dormindo um pouquinho melhor, já consegue organizar um pouquinho melhor também as suas refeições, reduzir um pouco o nível de estresse. Por que eu digo um pouco? Porque dependendo da organização do seu treinamento, essas mudanças elas são realmente um pouco mais lentas, não são tão abruptas assim, até porque se você entrar com alguma modificação mais abrupta, o corpo ele pode sinalizar como um alerta. Então tem que ter bastante cuidado com essas modificações abruptas. Da mesma forma que a periodização evita justamente essas modificações
abruptas no treinamento, né? Você fazer aí elevação de pesos, elevação de número de séries ao longo das semanas de forma incoerente e que vai, por exemplo, auxiliar esse indivíduo a se prejudicar ao invés de alcançar melhores desempenhos. Então ele é um direcionamento que permite variar os métodos de treino, alternando os estímulos de acordo com a condição do praticante. Uma das situações mais interessantes que a gente tem dentro da periodização, além da oscilação de cargas de treino, né? A gente vai fazer a manipulação dos pesos, das séries, das repetições, do número de exercícios, por exemplo, né, que são tarefas a serem realizadas. Nós também podemos trabalhar com os métodos de treinamento, utilizar esses métodos como uma ferramenta de progressão. Inclusive, alguns desses métodos de treino, eles podem também ser modelos de periodização, como, por exemplo, a pirâmide. A pirâmide a gente pode utilizar ela como um método isolado dentro de um exercício, ou até mesmo dentro de um treino específico, mas também nós podemos utilizar dentro de uma periodização de treino, dentro de um ciclo de treino, como, por exemplo, dentro de um mesociclo de 4, 6, 8 semanas. Nós podemos utilizar dentro da periodização o método como um todo. A gente pode periodizar todo o treinamento com o método pirâmide. A gente pode fazer isso. Então, dependendo do que a gente quer com esse aluno e dependendo, claro, né, dos aspectos motivacionais, logísticos, estrutura, tem uma série de coisas que a gente vai levar em consideração aí para fazer a manipulação dessas cargas de treino, primeiramente, e segundamente, né, se a gente pode dizer assim, em segundo lugar, a gente vai trabalhar com os métodos de treino. Passos para periodização aqui, galerinha. Olha só, vamos observar aqui os passos para periodização. Eu vou colocar ao longo das próximas falas 5 passos para que você não erre mais na hora de periodizar, para que você tenha clareza, certeza e assertividade na hora de periodizar o treino. Seguindo esses passos, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer o seu aluno chegar nos resultados e a sua periodização ela vai ser muito mais eficiente. Olha só, primeiro passo, objetivos. Tem que ter objetivo. A pessoa ela vai treinar por algum objetivo, seja iniciante, intermediário, avançado ou extremamente avançado. E esses objetivos nós podemos planejar ele a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, até 6 meses. Médio prazo, 6 a 1 ano. Longo prazo, acima de 1 ano. Isso falando em treino. É claro que é necessário levar em consideração a quantidade de vezes que a pessoa treina. Porque é o seguinte, 6 meses para uma pessoa que treina 3 vezes por semana não é a mesma coisa que 6 meses uma pessoa que treina 5 vezes por semana ou 6 vezes por semana. Então esses objetivos, esses tempos dentro das metas, é claro que vão estar atreladas aí à frequência de treinamento do aluno. Além disso, é importante a gente identificar gostos e desgostos. Isso aqui a psicologia do exercício já fala há muito tempo, para que a gente se atenha às preferências das pessoas e também, claro, aos desgostos. Porque pode, por exemplo, acontecer do aluno não gostar de um determinado exercício, só que esse exercício é necessário ter no treino. Então eu posso colocar, por exemplo, no começo da sessão. Porque qual que é a ideia? A ideia é que o aluno ele tenha a melhor experiência possível no treinamento. E a pessoa tende a lembrar o que aconteceu por último, ou mais próximo do fim. Então a gente coloca, isso de acordo com a literatura científica, né, aquilo que a pessoa gosta de fazer do meio para o fim do treino. E aquilo que a pessoa não gosta de fazer do começo para o meio do treino. É claro que se a gente puder evitar exercícios que a pessoa não gosta, melhor ainda, tá? Estou pensando assim, ó, num geral, saúde, qualidade de vida. No esporte é um pouco diferente, porque no esporte o atleta tem que fazer aquilo que é necessário. Então eles já estão acostumados, inclusive, né? A própria psicologia dos caras já estão acostumados a fazer isso, eles têm acompanhamento psicológico justamente para poder lidar com esse tipo de situação. Experiências prévias, é claro, né? Isso é fundamental. A gente saber o que essa pessoa já fez de movimento, de treinamento, independentemente se é ou não é musculação. Toda experiência prévia ela é fundamental. Se a pessoa já treinou musculação, se já fez crossfit, por exemplo, se já fez alguma luta, se já fez algum esporte coletivo, tudo pode ser muito importante para que a gente possa melhorar a nossa prescrição. Segundo passo da periodização, volume de treino. Então a gente vai ter aí o quê? A organização do que o aluno vai fazer em termos de tarefas a serem realizadas. Quando você pensar em volume de treino, raciocina tarefas a serem realizadas. Por exemplo, número de séries por grupamento muscular, que é o mais utilizado hoje na musculação, treinamento de força, né? Pelo menos dentro de um aspecto mais convencional, a gente consegue manipular isso de uma forma bastante eficiente para um público geral, isso é muito bom. Quantidade de exercícios também faz diferença, né? E zona de repetições. Então vamos lá. Por que esses 3 itens aqui dentro do volume de treino, eles são fundamentais quando a gente pensa nesta variável da carga, que é o volume? Por exemplo, número de séries para o grupamento muscular. Você pode ter prescrito 20 séries para um indivíduo extremamente avançado para fazer ao longo de uma semana para cada grupo muscular. 20 séries. Só que essas 20 séries, elas podem ser feitas com 5 exercícios em 4 séries ou 4 exercícios em 5 séries. No final da conta vai dar 20.
Eu posso fazer até, inclusive, 2 exercícios, 10 séries, sem problema nenhum. Repare que o volume é o mesmo em termos de quantidade de séries, 20, neste exemplo que eu estou te dando agora, mas a quantidade de exercícios se modifica. Então você perde um pouco na variabilidade do treinamento quando você reduz o número de exercícios, mas ganha na eficiência. Porque lembre que o exercício é uma habilidade, então ele vai ficando habilidoso naquela execução conforme ele vai executando ao longo do tempo. Então, se eu faço 10 séries de supino reto comparado a um indivíduo que faz 3, 4 séries, a tendência é que este indivíduo com 10 séries é de ser mais habilidoso no supino do que o outro. Habilidoso não significa que é mais forte, tá? Bastante atenção. Ou seja, a técnica ela acaba sendo mais aprimorada. É óbvio que isso vai depender de uma série de fatores, como por exemplo, a zona de repetições. Então, qual faixa de repetições eu vou trabalhar com esse aluno? E aí entra a periodização, que eu vou explicar para vocês mais à frente, um modelinho. Vai ser de 6 a 8 repetições, de 8 a 10, de 10 a 12, de 20 a 30 repetições. Ou seja, essa zona de repetições também é fundamental para eu trabalhar a interdependência volume-intensidade. Isso significa dizer que, se o volume aumenta, o peso reduz e o contrário é verdadeiro. Se o peso aumenta, o volume reduz. Nesse caso, se eu trabalho com séries mais longas, digamos assim, em relação ao número de repetições, 25, 30 repetições, obviamente que o peso vai ser menor do que, por exemplo, uma zona de repetições de 4 a 6, onde as intensidades, no caso o peso, vai ser mais elevado. Organizou o volume de treinamento? Terceiro passo, fracionamento. Como é que eu vou organizar este volume de treino, por exemplo, ao longo da semana, ao longo das semanas, né, dos ciclos de treinamento? Eu vou fazer esse fracionamento em estratégia full body. Eu já fiz vários vídeos disso aqui, tá, pessoal? Vários vídeos de full body 3 vezes por semana, full body 4 vezes, full body 6 vezes, periodização contendo o full body, já fiz isso tanto aqui para assinantes da AmpScience e também no YouTube de forma gratuita, mas claro, né, o pessoal que está na AmpScience tem conteúdos muito mais profundos da periodização, porque a gente faz semanas de treinamento, meses de treinamento, mas no YouTube também dá para você aprender bastante. Por isso que eu digo para você, né, se você não está ainda na AmpScience, você está perdendo tempo, porque lá a gente tem cursos de periodização do iniciante ao avançado, inclusive para mulheres também. A estratégia full body nada mais é do que você organizar um treinamento em que o aluno vai fazer um exercício por grupo muscular na sessão. Então, exemplo, né, do masculino, um exercício de peito, um de costas, um de tríceps, um de bíceps, um de deltoide e um de membros inferiores. Tem que ser todos esses grupos musculares? Não, a literatura diz que é para os principais grupos musculares. Quem vai determinar o que é ou não é principal grupo muscular é o treinador. Tem aluno, por exemplo, que ele não quer desenvolver tanto assim membros inferiores. Acontece. Tem aluno que não gosta muito. Então a gente vai utilizar membros inferiores em toda a sessão de treino? Não, a gente vai talvez trabalhar um treino isolado de membros inferiores ou colocar 2, 3 vezes na semana para alguém que treina 5 vezes, por exemplo. A gente coloca um exercício multiarticular, geralzão, de membros inferiores para que ele não deixe também de estimular, né? Como por exemplo um agachamento, um leg press, ou né, catar aquela informação de que o aluno gosta de um determinado exercício. Exemplo, eu não gosto de treinar perna, mas eu gosto bastante de fazer leg press. Opa, essa informação é importante. Então pega esse leg press e dá-lhe no treino do aluno, sem problema nenhum, pessoal. O mais importante é ele ser estimulado. E depois, com o seu expertise, você vai aprimorando isso ao longo do tempo. Deixa o aluno gostar, por exemplo, de leg press. Depois a gente entra com outras coisas, né? A gente coloca, para completar esse leg press seria interessante fazer uma cadeirinha extensora. Joga com os métodos de treinamento, faz um drop set, por exemplo. O aluno vai se motivando e você vai conseguindo ganhar a confiança dele. Outro tipo de periodização que é bem interessante e, claro, né, bem famosa, é o split, né, pessoal? Que é a divisão de treino no sentido anatômico, né? Um dia fazer tais músculos, outro dia outros músculos e assim por diante, né? Os famosos AB, ABC, ABCD, ABCDE, enfim, ABCDEF também tem, né? Para quem treina de segunda a sábado, um músculo por dia, que é o famoso método Blitz, também é uma opção bem interessante. Tem artigos que mostram que o split ele é mais favorável para o ganho de força e hipertrofia do que o full body e tem estudos que mostram o contrário. O que você precisa fazer então, meu querido amigo, minha querida amiga? Periodizar o treinamento para que você consiga perceber qual é a melhor estratégia de fracionamento deste nosso aluno, dessa nossa aluna. Lembrando que para mulheres é a mesma coisa, tá, pessoal? Outra estratégia de fracionamento também é muito interessante, que é o misto. Esse tipo de estratégia, né, o fracionamento misto, pensando, por exemplo, numa semana de treino, é o seguinte, é você utilizar o full body e o split na mesma semana. Então, olha só. Imagine que você tem um aluno que treina 4 vezes por semana. Eu gosto de usar um misto, por exemplo, em 4 vezes por semana, que fica bem clássico quando a gente pensa, por exemplo, num split ABC. Imagine assim, aluno masculino,
avançado, tá? Pode ser um avançado. E ele curte bastante fazer um full body e split. Não tem problema nenhum de ouvir você, né? Porque a gente tem alunos que tem problema de ouvir a gente. Não tem problema nenhum de organizar exercícios, pesos, barras, anilhas, enfim, não tem nenhum problema com isso, porque tem aluno que é preguiçoso, né? Mas vamos lá. E esse aluno treina segunda-feira peito e bíceps. Na quarta-feira ele treina membros inferiores e deltoide. Apenas um exemplo, tá, pessoal? Na sexta-feira ele treina dorsais e tríceps. E aí no sábado ele faz um full body, por exemplo. Ele faz um exercício por músculo por dia, que inclusive pode ser exercícios diferentes daquele ABC que ele fez ao longo da semana. É mais complexo de periodizar, é mais complexo. Se você trabalha com grandes públicos, eu não sugiro fazer isso, a não ser que o aluno seja muito encarnado em treinar. O full body já dá conta, mas se você atende no personal, por exemplo, né, alunos que treinam 3 vezes, 4 vezes por semana, você pode, por exemplo, experimentar isso na periodização do treinamento. Além disso, nós temos também o Mixed Sessions, que eu já gravei também muito sobre isso aqui na MPScience e também no YouTube. Né? O que são Mixed Sessions? Ou, se você assim preferir, eu prefiro, as sessões mistas. É dentro da mesma sessão de treino você usar a zona de repetições diferenciadas. Então imagine o seguinte, o seu aluno ele vai treinar peito e bíceps, sexo masculino, por exemplo. Peito e bíceps. Você pode fazer zona de repetições peitoral, exemplo, de 6 a 10 repetições, e bíceps de 10 a 14 repetições. Você usa, por exemplo, duas faixas de repetições, duas zonas de repetições distintas neste tipo de fracionamento. É interessante? É. Particularmente falando, isso é uma opinião minha agora, como treinador, eu não curto muito sessões mistas, eu gosto bastante do full body ou split, eventualmente o misto, quando é atendimento de personal, sessões mistas eu uso uma vez ou outra, assim, mas não de forma tão periodizada. Eu uso, por exemplo, no feeling do dia. Se eu vejo, por exemplo, que o aluno não está rendendo tanto em um determinado grupo muscular, eu faço, claro, essa manipulação de zona repetições que acaba se tornando uma sessão mista. Mas não é proposital, é uma coisa ocasional, necessária naquele momento. Quarto passo para periodização, controle do treinamento, que muitos esquecem. Felizmente, vem melhorando isso bastante e eu fico muito contente que eu tenho bastante importância nisso aqui, justamente porque os meus alunos, né, os assinantes da MPScience, são judiados de tanto que eu falo sobre controle do treinamento. Porque na verdade é fundamental, né, pessoal? Porque se você prescrever alguma coisa, você tem que controlar para saber se realmente está dando certo. E esse controle do treinamento, ele pode ser utilizado, por exemplo, de forma muito simples, de baixo custo operacional e logístico, fácil aplicabilidade, como por exemplo utilizando repetições em reserva, as famosas repetições em reserva, né? A HAIR, que a gente utiliza uma escala de 0 a 10, assim como a escala de Omni, que é específica para o treinamento de força. Para quem é assinante da MPScience, essas escalas estarão no material complementar. Eu já fiz também uma live específica sobre controle de carga na musculação, bem interessante. Até vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem está assistindo no YouTube, vou deixar essa live aí porque é gratuita, mas só quem é assinante tem a certificação. Controle de carga na musculação, tá bem legal essa live, uma super aula também que eu fiz recentemente aqui para vocês. Podemos também utilizar a escala de recuperação, que nada mais é do que uma adaptação da escala de esforço. Ela vai também de 0 a 10, só que para a recuperação, sendo 0 muito mal recuperado e 10 muito bem recuperado. E também escala de sentimento, a gente pode também verificar a sensação de gosto, ou seja, de prazer da sessão de treinamento. A gente pode fazer isso, que não tem relação com o esforço, tá? Pelo menos a priori não tem relação, mas os alunos acabam relacionando o esforço com o sentimento. Pessoas, por exemplo, que não gostam de fazer muito esforço, elas vão dizer que o treino foi chato. E tem o contrário, pessoas que gostam de fazer esforço, gostam de sentir aquele treino cansado, pesado, vão dizer que o treino foi chato, porque, poxa, parece que eu não fiz nada. Então você precisa controlar isso. E para o quinto passo, pessoal, eu saí aí da frente agora para não atrapalhar a leitura de vocês, tá? O quinto passo é o ajuste do treinamento, que é um processo avaliativo e reavaliativo. Então nós fizemos aqui, ó, a anamnese, que é aquele aspecto geral, introdutório, de identificação do aluno. Nesses dois passos seguintes, nós fizemos a prescrição propriamente dita, trabalhando o que é as cargas de treino. Aqui nós fizemos o controle do treinamento e no passo 5 nós estamos falando sobre o ajuste, que são as modificações dinâmicas que acontecem ao longo dos dias, semanas, meses e anos de treino. Progressão da carga de treino. E lembre-se, né? Carga de treino não é somente peso. É o quê? Volume, intensidade, tempo sob tensão, densidade vinculada aqui, é claro,
com os intervalos entre as séries e também na frequência semanal, a quantidade de vezes que o aluno treina ao longo da semana, isso é muito importante. E o ajuste do treino pode ser feito também utilizando métodos de intensificação. Por exemplo, eu posso trabalhar já uma pirâmide próximo da falha, se o aluno já está entrando no nível avançado, posso utilizar drop sets, bisets, picos de contração utilizando a fase isométrica, posso usar SST, posso utilizar GVT, entre tantos outros métodos de treinamento. Todos eles têm a sua função, a sua aplicabilidade e servem também como forma de ajuste de treinamento. Então, para vocês aí, os 5 passos da periodização. Se você executar esses 5 passos, eu tenho certeza absoluta que a sua periodização vai ser um sucesso. Garantido que vai ser um sucesso. Pronto, já voltei aqui para a tela para a gente continuar e agora nós vamos falar sobre periodização propriamente dita. Nós temos aí vários modelos de periodização, também já fiz lives acerca deste tema, periodização linear reversa, ondulatória diária, ondulatória semanal, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui nesta super aula. Tem de tudo aí para vocês aproveitarem. Então, partindo do pressuposto que você já assistiu essa live, mas Moa, não assisti essa live ainda. Não tem problema, você vai assistir essa live de forma gratuita no YouTube e os assinantes da AmpScience vão assistir com todos os materiais completos e com a certificação. Exemplo para nossa aula, tá? Periodização ondulatória semanal durante 8 semanas. Eu gosto de periodizar 8 a 12 semanas do meu aluno, né? Como se fossem mesociclos de treinamento. Porque muita coisa acontece, né? Depois de 16, 24 semanas, né? Então eu gosto de trabalhar hoje na musculação mais dinâmica. Gosto de fazer isso por um período de 8, 12 semanas, que daria aí 2, 3 meses. O que eu vou fazer aqui com vocês? Exemplo prático, laboratório aqui para você anotar. Anota aí no seu celular ou anota aí no seu caderno, na sua agenda, enfim, no seu bloco de anotações. Exercita a mente, escreve, escreve. Isso é muito importante para você fixar o conteúdo. Se você é mais daquele cara que gosta de escutar e depois ouvir de novo, então você vai assistir essa live aqui várias vezes. Vamos lá. Estratégia full body. Vou adotar o full body. Um exercício por grupo muscular por sessão. Exercícios multiarticulares e monoarticulares, 3 séries por exercício. Semana 1, semana 2. O praticante vai fazer 10 a 12 repetições. Semana 3 e semana 4, 12 a 14 repetições. 5 e 6, 8 a 10 repetições. 7 e 8, 14 a 20 repetições. Tem que ser dessa forma aqui? Não, eu escolhi dessa forma. Por que é periodização ondulatória? Porque veja que ele está num range de repetições, né, uma faixa de repetições aqui. Ó. Ele está aqui em 10 e 12, depois eu subo 12 e 14, depois eu caio 8 e 10, depois eu subo de novo 14 e 20. Eu vou fazendo literalmente uma onda com um número de repetições ao longo dos ciclos de treino. Por que semanal? Porque de semana em semana ou semanas e semanas eu vou modificando essa estratégia de zona de repetições. Aqui eu usei 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Ou seja, a cada 2 semanas eu fiz a modificação. Poderia fazer semana a semana, Moa? Poderia fazer semana a semana. Poderia fazer, por exemplo, semana 1 até semana 4 e depois semana 5 até semana 8? Claro, você pode fazer da forma que você julgar mais importante e mais efetivo para o seu aluno, porque vai depender também da quantidade de vezes que o aluno treina. Aqui é apenas um exemplo para o nosso raciocínio da nossa super aula. Intervalo entre as séries, ali em torno de 1 a 2 minutos. A gente vai jogar com a zona de repetições, né? Vamos jogar com a percepção subjetiva de esforço, até para a gente poder manipular essas cargas de treino, ou seja, os pesos dos exercícios dentro das faixas de repetições, e velocidade da ação muscular padrão ali de 2 a 3 segundos, que é o convencional, que é o que a gente consegue fazer bem efetivamente nas salas de peso, seja no personal, seja no clube, na clínica, né? Ou, por exemplo, na academia, trabalhando como professor de sala. E aí é o seguinte, tá? Utilizar a escala de repetições em reserva como parâmetro de controle e progressão das sessões de treinamento. Então nós não vamos usar apenas como controle, nós vamos usar também como progressão das sessões de treino. Não, beleza, Moacir, entendi que dá para usar a escala de repetições em reserva como parâmetro de controle, mas progressão? Sim, progressão. Já fiz um vídeo aqui sobre ajuste de carga de treinamento, hein? Completaço para você também, como você pode fazer essa manipulação, esse ajuste de carga com todas as variáveis de manipulação. Agora, a progressão de treinamento, não entendi, Moacir. Ou se você é aquele aluno, por exemplo, que está começando agora, né, a entender o universo da musculação, está começando a estudar educação física na faculdade, eu não sei nem o que é repetições em reserva, Moacir. Beleza, vem comigo aqui, ó. Olha só. Escala de repetições em reserva vai de 1 a 10, sendo 1 pouco ou nenhum esforço e 10 máximo esforço. 10 é a falha. Pronto.
Fechou. Ou seja, 0 repetição na reserva. É quando o aluno faz a quantidade de repetições e não tem mais capacidade de fazer repetições. Então ele esgotou o máximo. Geralmente é uma falha técnica ou é uma falha concêntrica ou ambas. À medida que o número da escala diminui, também aumentamos o número de repetições em reserva. Por exemplo, escala 9 é uma repetição na reserva. 8, 2 repetições e assim por diante. Na prática profissional, eu nem utilizo o número aqui, ó, da escala. Eu uso aqui, ó. Por exemplo, ó, você vai fazer 10 repetições, mas é para sobrar uma ou duas. O que eu estou dizendo para o meu aluno leigo? Para o meu aluno leigo, aquele que está me pagando para eu atender ele. Eu estou dizendo que eu quero que ele faça 10 repetições, mas que ele não vá até a falha. Que sobre um pouquinho de energia. Que sobre uma ou duas repetições. E por que uma ou duas repetições? Porque a literatura já é bem evidente quanto a esse aspecto, né? Que para hipertrofia a faixa mais interessante é 1 a 2 repetições. Isso não significa dizer que 3 não hipertrofia, mas a magnitude ela é um pouco menor do que 1 a 2. Isso também não quer dizer que a falha não hipertrofia, mas é porque a falha é questionável pelos aspectos mecânicos, de segurança, entre outras coisas. Isso significa dizer que para uma hipertrofia generalista ao longo de um período de tempo, mas assim, ó, longo período de tempo mesmo, 2 anos, 3 anos, 10 anos, nós vamos utilizar toda a escala, mesmo que de forma eventual. Então vai ter treinos que eu vou pedir para o aluno fazer aquele treino 3 repetições na reserva, que é aquele treino mais leve. Vai ter treinos que eu vou puxar esse aluno um pouco mais próximo da falha, só que de forma eventual. O grosso mesmo vai ficar aqui em torno de 1 a 2 repetições, pensando na hipertrofia. Então eu estou utilizando isso aqui como forma de controle do treinamento. Isso significa dizer, por exemplo, assim, ó, eu coloquei para o meu aluno fazer um agachamento 20 quilos cada lado, pensando no aluno intermediário para avançado, agachamento livre, mais a barra pesa uns 10, 15, vamos colocar aí, tá? 20 quilos cada lado, nem vou contar o peso da barra. E eu quero que esse aluno faça 10 repetições, só que com 1 a 2 na reserva. Então, na verdade, o peso de 20 quilos, ele é um peso para aquele aluno para fazer, na verdade, 12, 11, 12 repetições. Então, se o aluno está executando 10 repetições, ele está me dizendo, não, Moacir, ó, não, realmente, está quase na falha mesmo, está sobrando 1 ou 2 repetições. Ok, segue o jogo. Agora, lembra da progressão? Como você pode progredir por meio dessa escala? Por exemplo, o aluno fez 10 repetições e era para fazer 12, na verdade, né? De acordo com a sua prescrição, com 20 quilos cada lado, e ele fala assim, ó, não, eu poderia fazer mais umas 4 aqui, Moacir, tranquilo, tá bem tranquilo. Então aumenta o peso, é a primeira coisa que a gente faz, né? Calma. Aumenta o peso é uma possibilidade, mas, por exemplo, ó, você não prescreveu 10? Não foi 10 repetições, ele pode esticar em 12 segundo a tua periodização se a gente estiver, por exemplo, aqui na semana 1 e 2. Então pede primeiro para ele fazer 12, para ver se fazendo 12 ele gasta um pouquinho dessas repetições em reserva, sobrando 1 a 2 na série subsequente. É uma forma de progressão e não foi pelo peso, foi pelas repetições. Você pode, por exemplo, diminuir o intervalo. Ah, sobrou? Então faz o seguinte, descansa 30 segundos só. Pronto. E faz as mesmas 10 repetições com os mesmos 20 quilos para ver se esse intervalo reduzido reduz também as repetições em reserva. Isso é manipulação das variáveis de treinamento. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo. Nós somos manipuladores de variáveis, controladores de variáveis. Nós não somos contadores de repetições. Nós somos manipuladores de variáveis de treinamento. E outra coisa importante, né, pessoal? Escalas subjetivas são de baixo custo operacional e logístico. Isso aqui é barato, você pode usar o celular, você pega o celular e mostra para o aluno. E conforme o aluno vai se acostumando, você não precisa mais nem mostrar a escala, você só pergunta, e aí, sobrou alguma repetição? Sobrou, faria mais umas 2. Pronto, você já sabe que está de acordo ou não com a sua periodização de treinamento. Outra coisa fundamental, tá, pessoal? Não usar as cores. Não usar cores, tá? Não usar vermelho, amarelo, verde, porque isso pode induzir a resposta do aluno, tá? Principalmente nas idades mais avançadas. Então, use a escala nas cores neutras. O máximo que pode ter uma corzinha, como a minha aqui tem, né? É aqui em cima, no cabeçalho, ó. Mas veja que nos números não tem, tá? Usa cores neutras, branco, preto, cinza, mas não utiliza vermelho, verde, amarelo, porque o pessoal assimila isso com risco, com perigo. Então, isso pode induzir a resposta do nosso aluno. Show de bola! Então agora aqui eu vou mostrar para vocês uma prescrição prática. Eu vou esmiuçar, por exemplo, aqui tudo que a gente vem discutindo, só que agora mostrando os exercícios, né? Mostrando os meios e não somente a parte de periodização. Vamos mostrar agora a divisão em full body, os treinos e também as musculaturas envolvidas e os exercícios em si. Começando aqui, pessoal, full ABC. O que é isso, Moacir? Bom, vamos lá, com calminha. Full body ABC significa que cada treino vai ser diferente um do outro.
em estratégia full body, ou seja, um exercício por músculo por sessão de treinamento. As letrinhas que a gente usa classicamente na musculação estão vinculadas com a diferença dos treinos entre si e não com os grupos musculares. Então aqui a gente tem uma divisão em ABC, só porque todos os treinos serão exercícios em estratégia full body. Então ele vai fazer um exercício por músculo por dia. Recapitulando, ó, semana 1 e 2, 10 a 12, 3 e 4, 12 a 14, 5 e 6, 8 a 10 e 7 e 8, 14 a 20. Isso pensando aí no primeiro ciclo de treinamento no sentido médio, mesociclo de treino. Treino A, supino reto, pode ser aqui um supino reto com barra, puxador frente, agachamento, bíceps barra, tríceps testa e desenvolvimento com halteres. Então tenho peito, dorsal, tenho aqui membros inferiores, bíceps, tríceps e deltoide. Bom, você poderia colocar aqui uma subdivisão dos membros inferiores, trabalhando aí posterior de coxa, panturrilha? Claro, você pode fazer isso, sem problema. Aqui eu coloquei de uma forma bem generalista. Tem treinador que faz divisão de deltoide também, tudo bem, eu não entro nesses critérios. Eu estou preocupado se o volume de treino está sendo cumprido, se a periodização está bonitinha, se a minha avaliação está agendada, eu estou preocupado com isso. Tá, ok, moça, mas quantas séries? Eu já tinha falado isso para você, 3 séries, lembra lá no começo da nossa aula? 3 séries por exercício, intervalo 1 a 2 minutos entre as séries, velocidade de ação muscular 2 a 3 segundos. Então aqui vai ser 3 séries para todos eles, de 10 a 12 repetições. E eu vou jogar essas 10 e 12 repetições de acordo ali com o aluno, como ele está, se ele está bem disposto ou se ele está muito cansado. Eu vou manipulando isso de forma dinâmica. No treino B, supino inclinado com halteres, remada baixa, leg press, rosca Scott, extensão de cotovelo na polia, elevação lateral com halteres. Repare que é um exercício por músculo na sessão de treino. Mesma coisa do treino A, porém eu mudei os exercícios. Tá vendo aqui, ó? Eu mudei os exercícios. Supino reto para inclinado e assim por diante. E a mesma coisa eu fiz no treino C. Crucifixo com halteres, pode ser reto ou pode ser inclinado. Remada curvada, stiff, rosca 45, no banco 45 graus, né? A gente vai arrumar a angulação ali aproximadamente 45, pode ser um pouquinho mais, ali até 60 graus, tá bacana. Tríceps francês e face pull, seria ali para a parte mais posterior do deltoide, se a gente fosse olhar de forma eletromiográfica. Pronto, ó, eu tenho A, B, C, eu tenho full body e o aluno ele vai trabalhando isso ao longo de 2 semanas. Então vamos supor aqui que o aluno treine segunda, quarta e sexta. Aí ele repete na outra segunda, quarta e sexta, fechando 2 semanas. Quando ele entrar aqui na semana 3 e 4, 12 a 14, o que vai acontecer naturalmente com os pesos? Vai ter uma leve diminuição, porque aqui ele está em 10 e 12, né? Então eu tenho um peso X, aqui eu tenho X menos um pouquinho. Exemplo, imagine que o seu aluno esteja fazendo aqui 10 repetições com 30 quilos cada lado, mais a barra. Suponha que seja um aluno avançado, né, que consiga ter aí realmente uma capacidade de fazer um bom supino com 30 quilos cada lado, né, de forma bem concentrada. Vamos pensar assim, tá? Apenas didático. 10 repetições, sobrando 1, 2 na reserva. Quando ele fizer 14 repetições, pode ser que ele não consiga fazer com 30 quilos. Tem que reduzir um pouquinho, talvez. Por isso que eu preciso controlar o treino. Talvez ele não consiga, tem que baixar um pouquinho ali para 27, 28, 25, dependendo de como ele está no dia. Ou seja, temos aí na prática o volume e intensidade se interdependendo. Interdependência, volume e intensidade. Um depende do outro e de forma inversa. Se um sobe, o outro desce e o contrário é verdadeiro. E isso, na teoria, vale para todos os exercícios. Então, eu não preciso mudar os exercícios até a semana 8. Posso manter os mesmos exercícios, porque o treino está bem dinâmico, né? Se você pensar que o aluno vai faltar nenhuma vez, ele vai treinar em 8 semanas 24 vezes. Só que ele vai treinar 8 vezes o A, 8 vezes o B, 8 vezes o C. Então, a variabilidade está muito boa aqui. Você pode, inclusive, fazer mais ali um mesociclo de 4 semanas, semana 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por exemplo, ainda utilizando os mesmos exercícios. Então só trabalha com a diferença das repetições ou você coloca métodos de intensificação, como eu te expliquei lá nos passos da periodização. Exemplo, você pode pegar aqui, ó, semana 7, semana 8, tá vendo que está 14 a 20. O que eu posso fazer nessa semana 8, que a minha faixa de repetições é maior? Eu posso trabalhar uma pirâmide. Primeira série 20, segunda série 18, terceira série 16, aumentando os pesos ao longo das séries, com os intervalos, né? Então eu consigo trabalhar a pirâmide dentro deste ciclo aqui, ó, se eu quiser. Ou posso trabalhar um drop set naqueles exercícios de finalização. As opções são inúmeras, tá? Inúmeras mesmo. Para isso, então,
é fundamental que a gente fale o quê? De progressão do treinamento. Você precisa encontrar a estratégia de progressão do treinamento que mais se adequa ao seu aluno. Tem aquele aluno que gosta mais da repetição, tem aquele aluno que gosta mais do peso, tem aquele aluno que gosta de descansar mais, tem aquele aluno que gosta de descansar menos. Eu, por exemplo, treinando, né? Falando agora de mim treinando, eu não gosto de treinar com intervalos longos, assim, ó, longos, de 3, 5 minutos, não dá pra mim. Eu tenho uma rotina muito corrida, com muitos compromissos, eu preciso treinar em time efficient, eu preciso treinar em tempo eficiente, então eu reduzo os intervalos e jogo com métodos de intensificação. Mas tem aluno que não é assim, e a gente vai respeitar a individualidade de cada um. Por exemplo, ó, encontrar estratégia de progressão vincula-se a número de séries, então eu posso progredir o meu aluno pelo número de séries. Lembra ali que foram 3 séries para cada exercício. Se foram 3 séries para cada exercício, eu tenho 9 séries ali de peitoral, por exemplo, ao longo da semana. Então eu posso progredir na semana subsequente ou na próxima modificação de repetições, eu posso colocar agora 4 séries para peitoral para cada exercício. Então vai dar 12. Eu saio de 9 para 12. Ou eu posso colocar somente no supino, somente no crucifixo, de 3 para 4, aumentando gradativamente. Ou no puxador, ou na remada, ou nos membros inferiores, depende de como o aluno está progredindo ao longo dessas semanas. Eu posso também utilizar o peso do exercício, claro, sem problema nenhum. Ao invés de aumentar o número de séries, eu posso aumentar os pesos dos exercícios naqueles exercícios mais chave, naquele que o aluno gosta mais de executar, que o aluno já aprimorou bem a técnica. Posso também fazer esse tipo de progressão. Também os intervalos e as velocidades, o que está vinculado com a densidade do treinamento. A densidade, ela é uma relação entre o estímulo e a recuperação. Isso significa dizer que intervalos mais longos vão deixar os treinos menos densos, porque eu descanso mais. Intervalos mais curtos, eu vou deixar o treino mais denso porque eu descanso menos. Não confunda densidade com intensidade, são coisas diferentes. Eu posso ter um treino denso, porém leve. Exemplo, um circuito leve. O circuito, a premissa dele é executar os exercícios em passagens com o mínimo de intervalo possível entre os exercícios. Só que as intensidades podem ser bem baixas. Então eu tenho um treino muito denso, porque o descanso é muito curto, mas eu tenho os pesos muito baixos, então não aumenta a percepção de esforço, mantendo ali no máximo em percepção de esforço moderada. Por isso que você precisa controlar o treino mais uma vez, tá vendo? E ainda os métodos de treino, como eu falei para vocês ali na semana 7 e 8, que você pode utilizar a pirâmide, né? Tanto de forma crescente quanto de forma decrescente. Você pode utilizar os métodos de treino como uma forma de progressão, exatamente. O drop set, o rest pause, esses métodos de treinamento, esses métodos de intensificação, também é uma forma de progressão. Você tem ali um exercício como o tríceps polia. Lembra que tinha ali a extensão de tríceps na polia? Você pode fazer um drop set, por exemplo, naquele exercício. O aluno fez lá 10, 12, 14, 16 repetições, enfim, a repetição que está dentro do ciclo de treinamento. Depois que ele acabou, por exemplo, aquela quantidade de repetições, você vai lá, reduz 20, 30, até 40% do peso e com o mínimo de intervalo possível, na verdade apenas para reduzir o peso, o aluno faz mais uma execução até a falha ou próximo da falha, dependendo se ele não está no nível avançado ainda. Enfim, você pode utilizar também os métodos de treino. Dá para usar todos eles? Dá, só que é muita coisa para você controlar. Lembre-se que quanto mais coisas você modificar, maior vai ser o controle também. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!